Valério Arcari, como está você? Bom dia, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Mauro. Bom dia a todos que acompanham o Fórum Café. Cá estamos. Voltou a rotina, né? Voltamos. Palmeiras meteu 3 no Curitiba, né? Ontem, em quem que ele meteu 3 ontem? No Coxa, no No Curitiba. Curitiba. E já está encostando no Botafogo, né? Na liderança do campeonato. O Curitiba continua na lanterninha do campeonato e ontem foi, na verdade, era para ser 3-0, mas no final aconteceu uma atrapalhada, um choque do Luan com o Everton. Os dois foram na bola, um sem ver o outro, e houve uma cena meio circense, e a bola sobrou livre para o Curitiba fazer um gol. Mas foi um jogo bem jogado, não de muita intensidade, um jogo bem jogado. E esse fim de semana, falar em Palmeiras, novidade, né? Nós temos um novo meia, o Luiz Guilherme, um menino ainda muito jovem, que entrou em campo e foi testado. Foi bem? Foi bastante bem. Substituiu o Veiga na função de armação e o Dudu deu um espetáculo de novo, né? O Dudu, ele explodiu várias vezes numa velocidade vertiginosa na direção do gol, confirmando que é um ponta de lança em grande estilo. Agora, falando do Palmeiras, mas não agora do time em campo. Vamos falar de outra coisa. Fiquei espantado. O Davi De Castro, economista Davi De Castro, está sempre com a gente aqui, estará essa semana, na quarta-feira, me mostrou um estudo indicando que a Crefisa, que é esta empresa de crédito, é um banco na prática, né, que é patrocinadora do Palmeiras, ela pratica neste momento juros nos seus empréstimos menores que os do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. Fiquei, Valério, nunca vi isso. Da mesma maneira como com os milicos, tem problema no governo Lula, com a questão do setor financeiro, é dramático, né? Dramático. É verdade, eu vi a notícia. Surpreendente, né? Incrível. Surpreendente, de fato, surpreendente. Pois bem, amanhã completamos 10 anos das jornadas de 2013. Antes de falar dessas jornadas, agradecer o Francisco Assis, chega como novo membro aqui da Posse TV Fórum, um dia especial, dia de pré-estreia, 7h30 da noite, da série documental sobre o 8 de janeiro. Hoje a série começa com os antecedentes do 8 de janeiro. Vamos lá, vai ser ótima. Você vai estar lá. Pode estar lá, viu? Manda seu e-mail para contato@revistaforum.com.br. Valério, talvez não haja nenhum tema tão debatido e que comporte tantas versões no país quanto nos últimos tempos, quanto esse em relação às jornadas de junho de 2013. Há uma gama, uma enorme multiplicidade de interpretações para essas manifestações que começaram com um protesto dos estudantes de São Paulo contra o aumento da tarifa de R$ 3,00 para R$ 3,20. Ah, meu Deus do céu. R$ 3,00 para R$ 3,20. Que saudades desta tarifa em São Paulo. Então, foi um movimento que começou ali, depois foi objeto de uma repressão brutal das forças policiais. A gama de reivindicações foi se ampliando e, ao fim e ao cabo, a direita assumiu a linha de frente, assumiu o comando, pelo menos o comando objetivo das manifestações de rua. Eu quero muito ouvir sua interpretação sobre as jornadas de junho de 2013. Bom, Mauro, é um dos fenômenos mais importantes da história contemporânea do Brasil. Nós agora temos a perspectiva dos 10 anos, que já é um intervalo que permite uma visão panorâmica com mais compreensão. Eu diria,
o seguinte, que junho de 2013 ainda nos atormenta, ainda nos angustia. Isso decorre de três fatores fundamentais. O primeiro, a esquerda manteve, Mauro, a hegemonia nas ruas durante 3 décadas e meia, desde o final dos anos 70, mas perdeu esta supremacia nas jornadas de junho de 2013. Isso produz um choque. Eu não creio que esse fator autoriza a conclusão de que as forças de direita, liberais ou extremistas, lideraram junho. Junho esteve sempre em disputa. E, a rigor, ninguém dirigiu junho. Junho foi uma explosão de protesto popular acéfalo. Acefalia significa que, se nós considerarmos os 4 fatores chaves, que são a métrica, que são uma régua, para tentar compreender movimentos desta natureza, nós vamos concluir que junho estava em disputa, que junho era um processo em aberto. Quais são esses 4 fatores? Na tradição da historiografia de inspiração marxista, esses 4 fatores são, em primeiro lugar, qual foi o programa, quais são as reivindicações, quais são as forças de impulso da mobilização. Em segundo lugar, quem é o sujeito social, ou seja, que classes, frações de classe, grupos sociais se mobilizaram nas ruas. Em terceiro lugar, que organizações, que articulações, que movimentos, que grupos lideraram. E, finalmente, o último, quais foram os resultados, qual foi o desfecho, qual foi o desenlace. Veja, se nós considerarmos estes 4 fatores, a métrica, a régua pode ser mais ampla, evidentemente. Você pode ter não 4, mas 6, 7, 8 variáveis, pode incluir outras. Mas estas 4, para simplificar o modelo teórico, né, toda avaliação histórica é construída a partir de um modelo para poder se investigar, para se poder estudar e depois tentar fazer uma síntese. Sem modelo teórico, nem se inicia uma investigação histórica. Se nós considerarmos as reivindicações, veja, a mobilização de junho foi, em grande medida, desconcertante. É verdade que, nos momentos mais explosivos, como no 17 de junho, que é o dia da grande concentração no Largo da Batata, ou no dia 20 de junho, que é aquele momento raro na nossa história na qual a escala nacional, 7 dias depois da brutal repressão da polícia militar paulista, junho alcança de verdade uma dimensão nacional, uma capilaridade nacional. Nós estamos falando de manifestações no 20 de junho, já numa escala de mais de 100 cidades no Brasil. A bandeira, a reivindicação sem bandeiras, foi a forma que assumiu a desconfiança ou o temor de uma massa que não queria ser identificada com qualquer partido político. E também é verdade que nessas manifestações, nesses dias, especialmente no 20 de junho, grupos fascistas lançaram-se de forma extremada a um choque contra a esquerda, né? E nós ouvimos nas ruas, pela primeira vez, os gritos fascistoides, mas a extrema-direita, a rigor, mesmo nesse momento dramático em que houve choques e combate de rua, a extrema-direita era uma pequena minoria que atacava as bandeiras vermelhas e estava inserida numa maré muito, muito maior, de uma dimensão, de uma escala completamente, desproporcionalmente mais elevada. Quando nós vemos, então, as bandeiras,
existe a luta contra o aumento das passagens, mas existiam outras bandeiras. Veja, as pessoas gritavam sem bandeiras, mas elas levavam cada um seu cartaz. Elas não queriam se identificar com as correntes tradicionais da esquerda. Cada um levava o seu cartaz. Pela primeira vez, cartazes improvisados, pequenos, cada um com o seu. Se o povo acordar, eles não dormem. Não adianta atirar, as ideias são a prova de bala. Não é por centavos, é por direitos. Põe a tarifa na conta da FIFA. Verás que o filho teu não foge à luta. Se teu filho adoecer, leva-o ao estádio. Ou fardado, você também é explorado. Então, no laboratório da história, quando nós pensamos as reivindicações, que eram a maioria dos cartazes, nós vamos ver que elas têm um sentido democrático radical. Depois, quando nós pensamos o sujeito social, quem estava na rua? Bom, na rua estava uma nova geração, nós temos pesquisas sobre isso, particularmente em São Paulo e no Rio de Janeiro. Nós estamos falando de uma nova geração, não foi uma manifestação da mesma natureza do Fora Collor. Do Fora Collor, nós estávamos falando de estudantes, muitos jovens, ainda secundaristas e universitários, mas uma maioria das primeiras grandes manifestações do Fora Collor, que foi o gatilho, foi a centelha, a faísca, para o início do processo no 11 de agosto de 1992, a composição era muito, muito, muito jovem. Em junho... E jovem das periferias, né? Não apenas da classe média, né? E não apenas da classe média. Em junho, nós estamos falando de uma juventude das camadas médias. Muito bem, Mauro, essa é a diferença. Nós estamos falando de uma juventude que, na sua maioria, estava ali entre os 20 e os 27, 28 anos, portanto, adultos jovens, com uma escolaridade média mais elevada do que a escolaridade média do país, portanto, jovens de uma extração social um pouco mais elevada, uma maioria assalariada, ou seja, a maioria já trabalhava. Isto não é secundário, quando nós consideramos, digamos, o que é a realidade brasileira, de resto latino-americana. Nós temos no Brasil um número espantoso. Né? Nós temos entre 18 e 26 anos, quase 4 entre... São 3,7, 4, 3,7 significa 37%. 4 em cada 10 nem trabalham nem estudam. Em junho estavam uma massa de jovens adultos assalariados que trabalham, que são filhos de famílias das camadas médias, ou seja, vieram de famílias que garantiram aos seus uma escolaridade, um acesso aos estudos mais elevado que os próprios pais tinham. Quem dirigia? Bom, no início, o Passe Livre, que era um grupo de jovens que há muitos anos se articulavam, surgiu um movimento pelo Passe Livre, pela gratuidade dos transportes, teve as mobilizações de Salvador, a luta em Florianópolis, que foi um pouco o epicentro do início do processo, e o movimento Passe Livre era um movimento de jovens que fazia, até o dia 6, várias mobilizações, já tinham feito 3, né, antes do dia 6 de junho, contra o aumento de passagens. Mas o Passe Livre, ele perdeu a direção do processo em São Paulo, é um movimento essencialmente paulista, e, portanto, o que define junho é que não existe direção, não há um programa. Se nós comparamos com o Fora Collor, havia uma direção clara, havia um. E depois que transcresceu o processo, associou-se a UNE toda a oposição política e sindical. No último comício do Fora Collor, no Anhangabaú, quando o Chico Buarque cantou A Gota d'Água, no palanque estava o Lula, mas também estava o Quércia. Quando nós pensamos as diretas, é um movimento que se inicia por iniciativa da esquerda e do PT, na Praça Charles Miller, em frente ao estádio do Pacaembu, em novembro de 83, mas a partir da virada do ano de 84, a convocação do primeiro ato na Praça da Sé pelas diretas já é feita
pelo governo do Estado de São Paulo, na época Franco Montoro, iniciativa fundamentalmente do Ulisses Guimarães, que cumpriu o papel-chave. Montoro hesitava, né? Nós temos hoje bastante investigação histórica. Junho não tinha uma direção clara. E, por último, não menos importante, qual foi o desfecho? Bom, junho ele começa com as mobilizações do Passe Livre, dá um salto no dia 13, começa no dia 6, dá um salto no dia 13 e explode no dia 20. Quer dizer, no dia 20 nós podemos falar numa escala agora de milhões a nível nacional. O desenlace, bom, ganharam de forma fulminante o congelamento transitório do aumento das passagens, né? No dia 19 já foi anunciado pelo Alckmin em São Paulo e no Rio de Janeiro a suspensão do aumento das passagens, mas junho foi um terremoto. Então, no dia 21, Dilma Rousseff faz um pronunciamento à nação em que anuncia a necessidade de um pacto nacional de todas as instâncias de governo para um programa para um fundo nacional em relação aos transportes públicos, para a contenção do aumento dos transportes públicos, e apresenta a bandeira da Assembleia Constituinte, a proposta de uma nova Constituição, a convocação de uma Assembleia Constituinte para fazer uma reforma política. Essa bandeira foi suspensa poucos dias depois, porque, dentro do governo de coalizão, o MDB vetou esta iniciativa política, que tinha um elemento progressivo evidente, né? A democratização do país, que era, no fundo, o espírito do que estava nas ruas, né? Queremos um regime democrático em que a participação popular seja mais efetiva e queremos que o povo possa decidir quais são as prioridades. Então, aquela geração estava nas ruas contra o deslocamento gigantesco das verbas públicas para a reforma de estádios, pela defesa da prioridade para a escola pública, para a educação pública. As mobilizações de junho foram, historicamente, no fundo, derrotadas. O desenlace de junho foi uma explosão derrotada. Foi diferente do Fora Collor, nessa dimensão, e, em grande medida, muito diferente também das diretas. Embora em 84 não se tenha conquistado eleições diretas, de fato foi a mobilização que começou em frente ao Pacaembu que abriu o caminho para derrubar a ditadura. Nós fizemos uma transição pelo alto, a ditadura não caiu, mas acabou. Junho não, junho é derrotado, não é parcialmente derrotado. Valério, meus filhos, todos de esquerda, foram todos para a rua em junho. Naquela época estavam terminando o ensino médio, todos foram. Estudavam numa escola que é a escola o Equipe, a escola tradicional da esquerda paulista, que boa parte das lideranças do movimento Passe Livre foram formadas e forjadas ali no Colégio Equipe. Então, eu cheguei para a rua, era um momento difícil para mim, pessoalmente, porque eu estava na batalha contra o câncer, fui só uma mobilização, porque não podia correr o risco de ser agredido pela polícia e colocar em risco a cirurgia que eu faria logo depois. Mas acompanhei por eles. Era uma mobilização da nossa turma quando explodiu. Né? Era uma mobilização realmente da nossa turma. O que desde o primeiro momento, foi uma mobilização abandonada pela direção do PT, né? O PT, como estava no poder, tanto em São Paulo quanto no Brasil, não foi para a rua. A liderança do PT esteve ausente das ruas desde o começo. Então, foi uma manifestação com alto grau de espontaneidade, com uma liderança jovem e acéfala de qualquer liderança partidária mais expressiva da esquerda. E aí me parece o seguinte, na medida que a direita vai avançando, não tem um combate, como a gente assistiu em outros momentos da história do Brasil, entre os fascistas e a esquerda pelo comando. A esquerda simplesmente caiu fora, abandonou, deixou o espaço livre para eles. Né? Acho que me parece ser uma característica de junho. Né? Sim, claro. Os fatos são esses. Veja, há 3 interpretações, na verdade, sobre junho. Há variações, sempre quando nós fazemos um esquema, digamos,
simplificamos. Mas há 3 grandes interpretações. A primeira interpretação, que é aquela que tem mais influência na esquerda até hoje, é que junho foi o ovo da serpente, ou seja, em junho, as camadas médias saíram às ruas numa explosão de fúria diante de um Brasil que, depois de 10 anos de governos liderados pelo PT, governos de coalizão, portanto, governos dentro dos quais o PT acertava, consertava, negociava, confabulava, conciliava com representações distintas das classes proprietárias, dos grandes grupos capitalistas. Depois de 10 anos, as camadas médias saíram à rua porque estavam zangadas com o PT. Essa é a primeira interpretação. Foi o ovo da serpente, foi ali que teve o início de uma onda conservadora que passou pelas eleições de 14 e ofereceu a sustentação a que o Aécio Neves fosse para o segundo turno, passou depois por 15 e, sobretudo, por 16, pelas grandes mobilizações pelo impeachment, que é o momento do vai para Cuba, nossa bandeira jamais será vermelha, e culminou com a queda do governo, a derrubada do governo Dilma Rousseff, a Operação Lava Jato, o processo contra Lula, sua condenação, o impedimento da candidatura em 2018 e, finalmente, a vitória de Bolsonaro. Então, haveria um fio de continuidade. Bom, esta interpretação é a que prevalece hoje na esquerda. Ela, na minha opinião, é prisioneira de uma ilusão de ótica. A ilusão de ótica é que existe uma coerência, existia um plano de que havia uma determinação histórica, que havia um fatalismo, ou seja, é uma interpretação que, no terreno teórico, nós podemos dizer que é finalista. Ela não julga o presente pelo passado, julga o passado pelo presente. Ou seja, é verdade que nós temos ainda hoje, mesmo depois da vitória de Lula, uma corrente bolsonarista muito importante, forte, implantada na sociedade, que tem audiência, até nas camadas populares, uma influência majoritária nas camadas médias, o apoio de uma massa da burguesia. Mas o perigo aqui é o anacronismo. O anacronismo é esta armadilha mental de procurar uma coerência, como se não existisse na história contradições. E uma das contradições fundamentais é que na história existe a necessidade, existe o acaso, existem elementos aleatórios, existe acelerações, dissonâncias, discordâncias dos termos, existe luta, existe conflito. Portanto, a premissa fundamental da primeira hipótese, a hipótese que é defendida pela maioria, pelo PT e pela maioria da intelectualidade que orbita a visão de Brasil influenciada, inspirada pelo núcleo dirigente do PT, que produz política, produz ideologia, é uma teoria um pouco conspiratória, como se desde junho até hoje existisse esse fio de continuidade. Olha, que vai chegar no ponto culminante dessa visão conspiratória, né, Valério? Valério, nessa tese, porque é uma tese jamais comprovada, de que, na verdade, quem comandou tudo tinha uma mão invisível comandando o Júlio, que era a CIA, né? Claro, e na forma mais extrema é a CIA. Na forma mais extrema, a CIA ou o Departamento de Estado estiveram por trás da fermentação do processo de protesto popular que saiu às ruas em junho. Existe uma hipótese simétrica pelo vértice, esta, que é que junho seria uma revolução democrática que expressava o esgotamento do regime da nova república, ou seja, nós temos um regime político no Brasil que, no fundamental, foi construída no colégio eleitoral em função da transição pelo alto, ou seja, do grande acordo que foi elaborado por Tancredo Neves, em grande medida, trabalhando contra Ulisses Guimarães, para sermos justos, né?
A rigor, o Tancredo nunca concordou com a orientação política que foi fundamentalmente defendida pelo Ulisses, que era que tinha chegado um momento de medir forças nas ruas e, através da mobilização popular, abrir o caminho para o fim da ditadura. Tancredo queria uma transição controlada porque temia que, na fase final da ditadura, comícios pelas diretas se transformassem numa avalanche de uma revolução democrática que iria não só derrubar o governo Figueiredo, mas deslocar as Forças Armadas e abrir o caminho para transformações de esquerda com um impulso revolucionário maior. E portanto, a segunda interpretação é aquela que parte da premissa que junho era uma revolução democrática contra o regime liberal, em grande medida reacionário, né? Uma democracia muito incompleta, porque no Brasil se preservou intacta o lugar bonapartista das Forças Armadas, ou seja, como a cúpula militar ficou protegida, a rigor as Forças Armadas operaram ao longo de mais de 3 décadas como aquele poder oculto que estabelece quais são os limites das transformações sociais, independentemente do resultado das eleições. Ou seja, ganhe quem ganhe, há um poder moderador que é exercido pelas Forças Armadas. Este é o regime que foi batizado como a Nova República. A segunda interpretação, então, parte da premissa que junho é uma rebelião, uma revolta popular contra o regime da Nova República, que tinha um caráter progressivo, que tinha um sentido claro, não estava em disputa. Havia um sentido que vinha da profundeza de uma revolta democrática, radical, legítima, e que partia da premissa de que o regime estava esgotado e que a função do PT e dos seus governos de coalizão era ser um elemento de contenção da defesa do regime. Portanto, o papel mais reacionário era o papel cumprido pelo governo Dilma Rousseff em Brasília, e que junho abria a possibilidade de superar pela esquerda, ou seja, através de uma dinâmica revolucionária, os limites estreitos da coalizão conciliadora do governo Dilma Rousseff. E, evidentemente, esta visão romantizada e idealizada de junho, ela também é unilateral, Mauro. Nós temos que lembrar que junho teve um impulso democrático verdadeiro. Na sequência de junho, nós tivemos greves de professores em todo o país, tivemos uma enorme greve de bombeiros no Rio de Janeiro, de onde saiu um personagem muito pitoresco, o Cabo Daciolo, que chegou a passear pelo PSOL e depois terminou na extrema-direita e nos Patriotas. A partir de junho, nós tivemos a mobilização extraordinária LGBT contra o Marcos Feliciano, que foi pela primeira vez a manifestação LGBT de massas em São Paulo. Né? Nós, antes de junho de 2013, tínhamos tido as paradas, mas a parada gay de São Paulo, que, aliás, é agora no próximo domingo, que é a maior parada gay do mundo, se estima, iniciou-se como um movimento de luta democrática pelos direitos, mas nos anos 90, durante a hegemonia dos governos do Fernando Henrique, se tinha transformado, em grande medida, numa parada comercial, festiva, politicamente indefinida, que flertava com todos os governos, flertava com a direita. Foi o período da liderança, da hegemonia neoliberal no Brasil. Bom, em junho surgiu um movimento LGBT de combate, um movimento LGBT antifascista, um movimento LGBT contra Marcos Feliciano, um dos principais lideranças da corrente bolsonarista nos anos que estavam por vir. Em junho surgiu um novo movimento feminista. Em junho surgiu um novo movimento ambiental. A partir de junho surgiu a geração que encabeça os movimentos indígenas. Ou seja, em junho
surgiu uma nova geração da esquerda brasileira, porque, veja, as gerações são marcadas pelos momentos dos grandes combates. Eu e você, Mauro, nós somos da geração da luta contra a ditadura. Nós somos a geração que chega à vida adulta na fase final da luta contra a ditadura. Nós somos os filhos do protesto contra a invasão da PUC em 77. Nós somos a geração que se radicalizou com as greves metalúrgicas de 78, as greves de professores, de bancários, de petroleiros de 79, que viu surgir o PT, que se engajou na construção dos sindicatos e da CUT. Depois você tem a geração do Fora Collor, ou seja, se quisermos, temos a geração contra Sarney, depois a geração do Fora Collor. Em junho surgiu uma nova geração, que teve um grande protagonismo, e que é natural que essa nova geração ela tenha uma relação idealizada, um pouco romântica, com o junho. Mas a verdade é que há um gosto amargo na boca quando nós também olhamos para trás e pensamos em junho. Ou seja, junho foi grande, mas junho estava em disputa. E nós não conquistamos a liderança. A esquerda não conquistou a liderança do movimento. O movimento tinha um impulso social progressivo no início, mas aconteceu uma disputa política. Aconteceu algo extraordinário. Muitos dos que nos acompanham talvez não saibam. No dia 20 de junho, uma semana depois da Batalha da Paulista, né, quando todos os jornais botaram editoriais alarmados, não deixem eles chegarem à Paulista, e a ordem do Alckmin foi, eles não chegarão na Paulista, e finalmente a manifestação enfrentou a repressão, a juventude não fugiu, desviou do caminho, fugiu dos bloqueios da PM, avançou, e finalmente as bandeiras contra o aumento das passagens chegaram na Paulista, mas no dia 20, a principal rede de comunicação social do país, a TV Globo, suspendeu a novela. Ou seja, no Brasil nós temos uma situação atípica, Mauro, que em junho ficou muito clara, que é que os partidos que fazem organicamente a representação profissional na política dos interesses da classe dominante, eles são muito frágeis. Eles são dramaticamente pouco expressivos, têm pouquíssima base social, são quase cúpulas e legendas eleitorais unicamente, não tem implantação real na sociedade em camadas mais amplas do que a representação dos grupos capitalistas. Então, canais de televisão que no Brasil são monopólios familiares cumprem um papel de partido político. Os jornais cumprem um papel de partido político. Isso ficou absolutamente escancarado, quase pornograficamente escancarado, porque no dia 20 de junho a Globo convocou os atos, suspendeu a programação, não teve novela, que no Brasil é uma coisa absolutamente incrível. Suspendeu a novela e a Globo convocou os atos. E nesse dia aí havia duas manifestações com caráter social político oposto, mas dos mesmos lugares nas ruas. Isso não podia acabar bem, acabou numa pancadaria generalizada em São Paulo e no Rio de Janeiro. Uma pancadaria de rua como nós nunca vimos. Nós vimos as colunas da esquerda serem atacadas por grupos fascistas, liderados por policiais infiltrados. No caso de São Paulo, não há nenhuma dúvida, porque depois foi publicada na Folha a fotografia do líder dos fascistas atacando a coluna de esquerda, que estava com a cabeça pingando um fiozinho de sangue, porque ele estava na frente da pancadaria. Era um PM, era um P2 infiltrado, saiu a foto na capa da Folha de São Paulo. Então, não há nenhuma dúvida que penso que, em retrospectiva, com sobriedade, não há absolutamente nenhuma dúvida de que junho estava em disputa. E, portanto, há uma terceira visão, que não é nem a satanização de junho, nem a idealização de junho. Uma terceira interpretação, que é mais equilibrada, que reconhece que existiam bandeiras progressivas, mas havia bandeiras estranhas. Por exemplo, a famosa revogação da PEC 37, que era uma reivindicação do Ministério Público, que surgiu, de repente,
nas ruas que ninguém sabia de onde tinha visto, e havia colunas que saíam, eram estudantes das faculdades de Direito, que estavam influenciados pelo Ministério Público e que reivindicavam as suas próprias bandeiras, porque em junho já germinava também uma operação política que ficou muito mais clara em 14, que é a Lava Jato. Quer dizer, o embrião da Lava Jato estava na PEC 37. E o que é a Lava Jato? A Lava Jato era uma operação de investigação jurídica que tinha como objetivo central comprometer os governos do PT através da denúncia de um pacto da Petrobras com as grandes empreiteiras para financiar as campanhas eleitorais do PT, eventualmente enriquecer alguns dos seus líderes, e, pela via da bandeira contra a corrupção, deslocar a influência política que o PT mantinha no país, que tinha permitido vencer 3 eleições, e, finalmente, apesar da Lava Jato, que começou no primeiro semestre de 2014, Dilma conseguiu vencer as eleições apertadas contra Aécio Neves, e a perspectiva, mesmo em 2016, era que o Lula era o candidato favorito para as eleições de 2018. Então, a Operação Lava Jato também é um subproduto do desfecho incompleto, ou seja, ou se quisermos, de um desfecho derrotado, né, de junho de 2013. Perfeito. Legal. Valério, uma análise aprofundada sobre junho de 2013 e o que veio depois, e como é que ele foi construído antes. Amanhã, aqui no Fórum Café, com Emir Sader, Genuíno e Daniel Cara, amanhã é o dia, né, da primeira explosão. Nós vamos, é o 6 de junho, que marca efetivamente os 10 anos. Nós vamos continuar conversando sobre isso com os 3. Né? É um tema crucial para as avaliações da esquerda. Acho que Valério deu um passeio maravilhoso aqui, nos conduziu a um passeio maravilhoso de análise das diversas interpretações sobre junho de 2013. Boa semana para ti, semana curta, né? Quinta-feira, Corpus Christi, feriado, provavelmente todo mundo emendando aí na sexta-feira. Segunda-feira que vem estamos juntos de novo aqui. Valério, obrigado, viu? Muito bem, obrigado. Aquele abraço para todos que nos acompanham. Boa semana, Mal.